Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Como é bom estar na casa do Senhor, né? É o melhor lugar que a gente pode estar num sábado de manhã, é na casa do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Já estive aqui por 2 ocasiões, mas nenhuma vez congregando. Aqui eu tive dia de semana, etc. Mas foi uma bênção, desta vez, poder estar com os irmãos aqui, conhecer esse lindo lugar. E rever amigos e conhecer novos irmãos. O que nós vamos falar nesta manhã é sobre a corrida da vida. Vocês conseguem enxergar ali, né? Ajuda. Se não quiserem sentar ali também, fiquem à vontade. Será que nós estamos numa corrida mesmo? Vamos ver um exemplo de uma corrida que existe, uma corrida real que existe nos Estados Unidos. Está meio claro aqui, mas acho que vai dar para ver. Tem uma ultramaratona, é a maior maratona do mundo, chama Badwater. O trajeto dela é 217 quilômetros. Gente, 217 quilômetros. Não sei quanto dá 217 quilômetros, mas daqui a Ribeirão Preto. É uma corridinha daqui a Ribeirão Preto. Ela é feita em 48 horas, em média em 48 horas. O ponto de partida é nesta cidade da Califórnia, aqui, Death Valley, que fica 85 metros abaixo do nível do mar. Então não é uma corrida no plano, nem descendo, é uma corrida subindo. Você sabe o que quer dizer isso? O Vale da Morte. Vale da Morte. Começa no Vale da Morte e vai até o Monte Whitney, que fica a 2.560 metros de altitude. Começa a 85 metros abaixo do nível do mar e vai até 2.560. Gente, eu moro a 1.300 e já é alto. E vai a 2.560, muito alto. Só que tem um detalhe, não é só isso. Ela passa pelo deserto. O trajeto dessa corrida passa pelo deserto de Mojave. Olha a temperatura que dá no deserto, 54 graus, temperatura ambiente. Gente, com 38 eu já não estou aguentando mais. Isso em casa, sem correr. Temperatura do asfalto, onde eles estão pisando, 93 graus centígrados. Eles correm em cima da faixa branca, porque está um pouco menos quente. Eles têm que trocar de tênis ao longo da corrida, porque o tênis derrete, estraga. Eles dormem um pouco, tem um período para descanso também. Mas é uma corrida muito difícil. É a mais difícil que existe hoje, maratona mais difícil da Terra. Um dos campeões é esse sujeito, Zach Gingerich, 30 anos. Olha como ele treina, ele corre 200 a 300 quilômetros por semana para manter a forma. Então toda semaninha ele corre 200 a 300 quilômetros só para manter a forma. As mulheres também correm, tá? Isso não é só para homem não. Tem a categoria feminina, essa Jamie Donaldson, 33 anos, ela corre 350 quilômetros por semana para manter a forma. Só isso, 350 por semana. Agora, o que vocês devem estar imaginando assim, esse povo deve receber um prêmio muito alto para se interessar por essa corrida, né? Imagina, todo esse empenho, todo esse preparo, tem pessoas que passam mal, vão para o hospital porque não aguentam a corrida. Vocês imaginam que o prêmio é uma coisa fabulosa para quem ganha, para ter tantos interessados e exigir tamanho preparo. Sabe qual é o prêmio? Vocês têm ideia de qual é o prêmio dessa corrida? Pasmem, o prêmio é um cinturão comum, só mostrando que você é o campeão, e uma medalha. É todo o prêmio que eles ganham, um cinturão e uma medalha. E não é de metal precioso, não. É um cinturão e uma medalha. Tudo isso é o que eles ganham, para se esforçar tanto. E tem tanta gente interessada, e se esforçam tanto, e se preparam tanto. 1 Coríntios 9, 24 a 27 diz o seguinte: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Naquela corrida lá, só um leva o prêmio, em cada categoria, só um. Mas, olha, correi de tal maneira que alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, um cinto e uma medalha. Isso acaba. Nós corremos por uma coroa incorruptível, pois eu assim corro, não com uma coisa incerta,
assim como combatendo, não como batendo no ar, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O que Paulo está falando? Olha, o pessoal lá da maratona corre para só tem uma vaga, só um ganhador. Mas nós, todos que corremos, podemos alcançar o prêmio. Mas a gente tem que correr de que maneira? Qual é a maneira? De qualquer maneira? Não. Correi de tal maneira que o alcanceis. Então existe um método para correr. E ele fala assim, olha, eu não corro com uma coisa incerta. Não é uma coisa que talvez eu ganhe, não. É uma coisa certa. E por que é uma coisa certa? A nossa vitória na corrida da vida, na corrida para Canaã celestial, na corrida cristã. Por que ela é uma coisa certa? Por quê? Garantiu. Porque fiel é o que promete, muito bem, que aquele que promete é fiel. Deus deu garantia de vitória. Nós acabamos de cantar o que? Posso? Todas as coisas. E uma das coisas é a vitória na carreira cristã. Essa vitória é prometida por Cristo. E Cristo não mente. Sua palavra é fiel. Agora veja só. Tem muita... Olha, irmãos, tem uma semana de oração só nesse texto aqui, então nós não vamos pegar toda a sua profundidade, mas algumas coisas. Ele combate não combatendo no ar. Você viu que o pugilista fica batendo em coisa nenhuma? Mas ele bate em quem? Quem que ele bate? Esmurro o meu corpo, diz outro verso. Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Uau! Quem é nosso inimigo? Nosso maior inimigo? Nós mesmos. E ele combate contra ele mesmo. Irmãos, não estou ensinando o autoflagelo aqui não. Por favor, não entendam isso. Tá? Não é penitência. Alguns leem isso aí e acham que interpretam que a pessoa tem que se autoflagelar. Não é isso. O que é isso, irmãos? Qual é o combate? A irmã Francisca falou ali. É contra a nossa própria vontade. É contra o nosso desejo de fazer aquilo que nós queremos, quando o que nós queremos está em contradição com o que Deus quer. Essa é a luta. É isso que tem que reduzir a servidão. Porque senão a gente prega aos outros, participa das campanhas, distribui livros, vem à igreja, faz tudo que a gente imagina que deve fazer, mas vai ficar reprovado. Porque a gente não reduziu o nosso eu à escravidão. Escravidão, a Gabi acabou de falar hoje na escola sabatina que não tem liberdade. A nossa liberdade é de escolher a quem servir. Ou servirmos a Deus, que nos vai dar glória, poder, saúde, felicidade, bem-estar, alegria, ou escolhemos o inimigo, que vai nos dar só tristeza, nos engana com um período curto de pseudo-felicidade, para depois nos dar a morte. Essa é a corrida cristã. E todos nós estamos nela, querendo ou não. Todos nós estamos nela. Na carreira celeste, porém, isso aqui está em Testemunhos para a Igreja, volume 4, palavra inspirada por Deus. Na carreira celeste, porém, podemos correr todos, irmãos, todos. E todos receberemos o prêmio. Olha que bênção. Todos recebemos, não é um só, e não é um cinto, e não é uma medalha. Não há incerteza, nem risco a esse respeito. Olha que bênção, a promessa de Deus nos dá certeza da vitória. Cumpre-nos, agora tem uma parte, tem condições. Cumpre-nos o quê? Revestir-nos das graças celestes. Temos que usar as vestes. Lembra da parábola? Amigo, como entraste aqui assim? E as vestes que eu dei? Como entraste aqui desse jeito? Cumpre-nos revestir-nos das graças celestes. Irmão, revestir-nos das graças celestes, nos vestir com a justiça de Cristo, é uma coisa assim, parece teórica, mas não é. Se a gente pegar lá, Desejar Todas as Nações, página 555, anota aí na sua mente, 555 é fácil de gravar. Desejar Todas as Nações, página? Tem a definição do que é a justiça de Cristo. Muito clara, a justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados, mas o quê? Um poder
que rege a conduta e transforma o caráter. Amém. Amém? Que bom que eu ouvi um amém. O que é a justiça de Cristo, irmãos? Não é uma capa para encobrir pecados não abandonados, não confessados. Não confessados e não abandonados. Mas um poder que rege a conduta e transforma o caráter. Esse é o poder da justiça de Cristo. Transforma os fiéis, aqueles que aceitam, em pessoas felizes. Porque é só andando nos caminhos de Deus que nós podemos ser felizes. Bom, continuando aqui. Cumpre-nos revestir-nos das graças celestes e com os olhos voltados para a coroa da imortalidade, manter o modelo sempre diante de nós. Quem que está sempre diante de nós? O projeto céu, não é o projeto terra. O projeto céu. O projeto terra, irmãos, os nossos afazeres, nosso trabalho, o curso, nossa agricultura, o nosso carro, o nosso emprego, seja lá o que for, tudo é ferramenta de evangelismo, tudo é ferramenta de preparo para nós mesmos e para alcançarmos outros. Não é um fim, isso é só métodos. Nós temos que ter os olhos fitos no modelo, manter o modelo sempre diante de nós, a recompensa da coroa da imortalidade, o que Deus quer de nós. Então, irmão, quando você vai fazer uma viagem, você não vai fazer uma viagem para se distrair, para relaxar. A sua viagem tem uma importância, você vai alcançar pessoas ali para o reino de Deus. Quando você vai no mercado, você não vai fazer compras. Esse é o efeito colateral de ir ao mercado. Você vai lá para testemunhar que você que você é serva de Deus. Você tem um plano melhor para aquelas pessoas. Imagina só, irmão, você está no mercado e as pessoas estão reclamando do preço do tomate. Ih, tomate, R$9, credo. Nossa, e vai chegar desse jeito, vai chegar a 15. E as pessoas reclamam, né? Escolhendo tomate e reclamando, né? Não é assim? Aí você pode falar o seguinte, em vez de você se juntar na reclamação, você fala assim, olha, eu estou indo para um lugar onde a gente não vai precisar comprar mais comida. Oi? Pessoa, aonde? Aí você já se fala. Gente, tem muitas formas de a gente aproveitar as oportunidades da vida para a gente testemunhar do amor de Deus. Né? Trânsito, está engarrafado, o carro quebrou, eu vou para um lugar que não vai ter carro. Não vai ter carro? Onde é? Aí pronto, já deu. Ou até coisa mais simples, a pessoa pergunta seu nome. Como é seu nome? Por enquanto é Mauro. Como por enquanto? O que a gente pode falar? É porque eu vou ter um novo nome. Como novo nome? Aí você já explica, entendeu? Muitas maneiras a gente pode ter para... Se a gente tem o quê? Se a gente tem sempre o modelo diante de nós. Mas se nós estamos fixados nas coisas materiais, a gente não vai ter essa... Sabe? Deus não consegue falar com a gente mostrando as oportunidades que a gente tem a todo tempo. Então nós estamos aqui, irmãos, para cumprir um propósito. A nossa missão é, em primeiro lugar, a nossa própria salvação e da nossa família. E depois as demais pessoas. Esse é o propósito. Então manter sempre o modelo dentro de nós. Sabendo que se fizermos o melhor ao nosso alcance, certamente conseguiremos o prêmio. O que a gente tem que fazer? Melhor. E quem sabe qual é o melhor ao nosso alcance? Eu sei qual é o seu melhor? Eu sei, irmã Francisca, qual é o seu melhor? Atílio, você sabe qual é o meu melhor? Não, por isso que a gente não pode criticar ninguém. Eu não posso falar, você, rapaz, você não mora no campo, você está no inferno. Não, eu não sei qual é o seu melhor. Eu não posso criticar quem não é vegetariano, quem é vegetariano, quem... Nada. Eu não posso criticar ninguém, irmãos. Nós temos que ver a nossa condição diante de Deus, pedir que Ele esquadrinhe nosso coração, mostre os nossos próprios erros, para nós, então, agirmos de acordo com a sua vontade, através da graça e do poder de Cristo. Nunca apontar para o outro e classificá-lo assim, o assado, porque ele não faz... Entende? Nós não temos essa autorização de Deus. Podemos sim ajudar os nossos irmãos, que a gente percebe que estão em erro e tal, com amor, com carinho, com paciência, primeiramente demonstrando amor. A gente só ouve quem nos ama. Né? Quem critica a gente não vai ouvir. A gente estava conversando isso no carro hoje, né? Para você ter alcance ao coração da pessoa, primeiro ela tem que ter simpatia por você. Eu li numa meditação de 1960, se não me falha a memória, ou 60 ou 62, era a meditação do pastor Robert Pearson. Numa das meditações, nos dias lá da meditação, ele narra a história de uma mulher que se converteu e alguém perguntou, anos depois,
ela foi narrar a sua conversão, contar a sua experiência de conversão. Ela falou, primeiro, eu amei a minha professora. Depois, eu amei o que a minha professora acreditava. Depois, eu amei o Deus que a minha professora servia. E depois, eu amei a igreja que ela frequentava. Você veja só a sequência, irmãos. Primeiro, ela amou a professora. Depois, o que a professora dizia. Depois, o que ela acreditava. E depois, você entende? As pessoas precisam primeiro se sentir amadas para nos ouvir. Se a gente não tem esse amor, essa disposição de ter simpatia com as pessoas, envolver-nos com elas, ajudarmos nas situações que elas se encontram, não adianta levar livro na porta da casa dela. Deus ainda na sua misericórdia ainda faz muitos milagres assim, mesmo na nossa estultícia. Mas se, o Sr. White fala que se nós vivêssemos o Evangelho, como nos é dado o privilégio de viver, onde hoje há uma conversão, haveriam 100. Deus na sua misericórdia ainda consegue esse um, mas teriam 100, se nós usássemos os métodos de Cristo. Seguir o modelo, fizemos o melhor ao nosso alcance, sem criticar ninguém, fazendo o melhor ao nosso alcance. Vamos lá. Que recompensa Deus nos promete? Gente, tem uma lista de recompensas aqui. Eu vou ler só a última, mas vocês peguem lá todas as recompensas que Deus dá às igrejas de Laodiceia, às igrejas do Apocalipse. Tem cada final de texto de igreja tem uma recompensa. Mas eu vou ler o último só, 3:21. Apocalipse 3:21 é a recompensa para o nosso tempo. Olha só a recompensa, irmãos. Ao que vencer, dar-lhe-ei o quê? Que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Vocês não têm ideia que é isso? Eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia. O que é assentar-se no trono de Deus? Sabe quem queria se assentar no trono de Deus? Quem? Satanás. Satanás queria se sentar no trono de Deus. Mas com que propósito? De tomar o lugar de Deus, tomar o reino. Agora Satanás vem para esse mundo, nos engana, e Deus fala assim, aqueles que você enganou vão sentar no lugar que você queria. Só que com outro propósito. Porque eles têm outro coração. Irmãos, olha só o tamanho dessa recompensa. Imagina o tamanho do universo. Se Deus tivesse colocado o nosso mundo lá no fim da linha, na última galáxia, aquela que depois acabava tudo, nem sei se existe isso, mas lá no finzinho, e a gente visse a Deus uma vez a cada 2 trilhões de anos, porque já estaria ótimo demais. Mas o que Deus faz? Ele pega esse povo rebelde, esse povo que crucificou seu filho. E quando eu falo esse povo, eu estou me incluindo, irmãos, porque através dos meus pecados Cristo foi crucificado. Ele pega esse povo agora e fala assim, eu vou morar com vocês. Eu vou morar com vocês. E vocês vão sentar comigo no meu trono. Gente, é muita promessa, é muito prêmio. Não é um cinto, não é uma medalha. É um prêmio que a gente não consegue sequer calcular. Eu vou ler só mais um, porque as promessas são tão lindas. Eu vou ler só mais um aqui que... Olha só. Ao que vencer... Eu estou lendo 2:26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. A gente está lá no trono, vai ter autoridade sobre as nações, mas olha só, guardar até o fim as minhas obras. As promessas todas são condicionais, irmãos. Se vocês tiverem vontade hoje à tarde, leia as promessas de cada uma das igrejas lá descritas em Apocalipse 2 e 3. Cada promessa maravilhosa. Método de treino. Você acha que esse pessoal não tinha um método? Tinha treinadores? Tem todo um método para treinar. Eu tenho um amigo, tadinho, faleceu. Ele é alpinista e ele, quando foi escalar um monte na Argentina lá, que é muito gelado, não sei o nome, mas ele passou vários dias dentro de um frigorífico de peixe lá para se aclimatar, para treinar. Ele passava várias horas dentro do frigorífico, lá não sei quantos graus abaixo de zero, para poder ir treinando. Existe um método para treinar. Você deve conhecer o Davi Marsk, né? Então, ele se preparou muito. Existe um método para treinar. Vamos ver o que Deus fala, qual é o método. Testemunhos para a Igreja 4. E qual é a obra que devemos empreender aqui? Quando?
Antes de receber a imortalidade. Fala o lugar e fala o tempo. É aqui, antes de receber a imortalidade. E o que? Qual é a obra, o que, o quando e onde? É conservar o que? Nosso corpo santo. Puro nosso espírito. Para que permaneçamos incontaminados entre as corrupções tão comuns ao nosso redor nesses últimos dias. Gente, a gente tem tendência a aceitar o que é comum. Não confunda comum com normal. Ah, isso é normal. Não, não é normal. É comum. Normal, sabe o que quer dizer normal? Normal quer dizer que é de acordo com a norma. E qual é a norma do cristão? É a palavra de Deus. Tudo que sai da boca de Deus, é a sua palavra. Essa é a norma do cristão. Ser normal é andar de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Isso é ser normal. Agora, comum é o que todo mundo faz. Em Sodoma e Gomorra, o que era comum? Era aquelas coisas horríveis que se praticava lá. Aquilo era comum, mas o normal que era? O normal era seguir a norma. Irmãos, não importa se as coisas estão ao nosso redor desandando, nós temos que permanecer incontaminados pelo poder de Deus. Tudo posso em... Quando a gente quer fazer isso pelas próprias forças, então a gente vai para o legalismo, aí não funciona. Os judeus já tentaram isso, outras pessoas tentaram isso, não funciona. A gente não consegue, é impossível fazer qualquer bem, porque do homem nada vem de bom do homem. Temos que permitir que Cristo opere em nós o querer efetuar, nos entregando nas mãos dele, assim teremos condições de completar a carreira. O método é esse, irmãos, é conservar nosso corpo santo. E nós temos algumas orientações de como conservar nosso corpo santo? Será que temos? Será que a gente tem algum livro que o Senhor inspirou sua serva para o nosso tempo, nos ensinando como conservar nosso corpo santo? Vocês lembram de algum? Ciência do Bom Viver? É o livro do ano. Olha, gente, essa é a igreja de Deus, irmãos. Nós temos que ter consciência que a igreja de 27º dia é a igreja de Deus. O livro deste ano que a igreja está estimulando e motivando os irmãos a lerem é o livro Ciência do Bom Viver. A gente lê esse livro. É um livro que ensina como manter o corpo santo. E tem outros mais. Qual outro seria? Conselho sobre alimentar, conselho sobre saúde, temperança, mensagem aos jovens, tem um monte de coisa. Lar adventista. E puro o nosso espírito. Então, aí tem muito mais. Gente, Caminho a Cristo. Quem não leu Caminho a Cristo, por favor, leia. Você não consegue... Gente, não dá para imaginar o que você está perdendo de não ler Caminho a Cristo, que é fininho assim, ó. Caminho a Cristo, desejar as tuas nações. Testemunhos para a igreja. Testemunhos para quem? E quem é a igreja? É testemunho para nós. Como é que você chega no dia do julgamento e fala assim, eu não sabia dessas coisas não? Ué, mas estava lá, testemunhos para a igreja? Mas eu não li. Não li por quê? Porque eu não quis. Vai ficar muito fraca a sua defesa. Sabe, está ali, o Senhor levantou uma serva, escreveu durante 70 anos, com dificuldade, com oposição, com tribulações, escreveu uma mensagem para a sua igreja. Testemunhos para quem? Para a igreja. E a gente não lê. É igual no médico pegar a receita e pôr no bolso e não usar o remédio. O que você imaginaria de uma pessoa que faz isso? Vai no médico, paga a consulta, o médico examina, pede exame, tereré, dá a receita, e você chega lá, guarda no bolso, vai embora, não lê. Nem lê, nem se interessa. O que você diz de uma pessoa dessa? É doido, né? É meio doido. Então é isso que a gente faz. A gente tem essa atitude às vezes. Testemunhos para a igreja são 9 volumes. Eu não sei quem é o Tílio, que é diretor do grupo. Faz um plano de compra esses 9 volumes e deixa à disposição aqui. Já tem aqui? Que benção, já tem. Então agora é só ler, irmão. Faz fila para ler. Pega o dois, vai trocando. É muito bom, é uma benção. Eu não posso contar aqui como foi a nossa experiência depois da leitura desse livro. Eu vou contar só um trechinho. A minha esposa... Eu não aguentei. A minha esposa... Eu comprei o número 1 e o 3 e o meu amigo comprou o 2 e o 4. Olha só. Tenho até vergonha de dizer isso. Eu gastava um dinheiro enorme com passeio, com churrascaria, com comidas impróprias e tal,
com vaidades. E na hora de comprar a palavra de Deus, eu fui dividir com o meu amigo. Vai, você compra 2, eu compro 2, a gente troca. Olha só, Deus é muito misericordioso, irmão. Muito. Porque se fosse a recompensa imediata, eu já teria sido fulminado há muito tempo. Mas Deus, na sua misericórdia e paciência, aí, gasta tanto no que não presta que agora vai economizar na minha palavra. Aí eu comprei o 1 e o 3, cheguei e não li. A minha esposa pegou o 1, começou a ler, e aconteceu, começou a chorar. E chorava, e eu falei, o que está acontecendo? Ah, nossa vida está tão diferente do que está aqui. Eu falei, para de ler esse livro. Para de ler, porque está fazendo mal para você. Quem que vai querer ser adventista com você vendo você chorando desse jeito? A gente tem que ser alegre, feliz e tal, e as pessoas vão querer ser assim. Para de ler. Graças a Deus ela não atendeu esse mau conselho. Continuo lendo e se entristecendo. A tristeza ela tem um período, né? A gente não vai ver triste, mas no momento que a gente reconhece como a gente está ofendendo a Deus, a gente fica triste. Aí ela acabou de ler, eu comecei a ler o livro. Aí quando eu comecei a ler o livro, eu comecei a chorar. Então, irmãos, a gente precisa pegar a palavra de Deus e ler. Se a gente não ler, a gente vai ser enganado. Aliás, se a gente não ler, a gente já está enganado. Precisamos ler o testemunho. Pessoas e denominações que prometem o paraíso, elas estão cheias, elas enchem, porque elas prometem que você vai ter sucesso na profissão, no trabalho, no emprego, na saúde, e essa é a teologia da prosperidade, e Deus não prometeu isso. O que Deus prometeu? O quê? Abnegação e sofrimento, mas Ele prometeu paz. Deixo-vos a minha paz. Então, mesmo no sofrimento, por que os mártires morriam cantando? Irmão, você já queimou o dedinho? Queimou o dedinho uma vez? Aí, você canta quando queima o dedo? Não, né? Agora imagina você numa fogueira. Que poder você teria para cantar ali? Só o poder de Deus que faz isso, irmãos. Eu não sei se eles não sentiam dor, se eles sentiam, não importa. O que eu sei é que eles morriam em paz. Paz que o mundo não dá, mas que Deus dá. E essa paz que eles tinham, ao morrer, suscitava o que nos outros? Alguns raiva e alguns outros? Como? Isso não existe. Eu também quero isso. Quando Estevão morreu apedrejado, olha, irmão, Estevão morreu apedrejado, e ele não lançou nenhum impropério sobre os que estavam apedrejando. Ele falou, Pai, não lhes imputes este pecado. Quem estava ali observando? Que ficou incomodado com essas palavras? Saulo. Tribulação, sofrimento. Quando o servo de Deus passa por tribulação e sofrimento, não é em vão. Tem um propósito. Primeiro propósito, purificar o nosso coração. Deus nos leva ponto a ponto para a gente descobrir os defeitos do nosso caráter e suplicar poder para a mudança. Sabia disso? Ponto a ponto. E cada vez a luta fica mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. Se você está esperando tranquilidade, irmão, o rio só vai ficar cada vez mais turbulento. Você não vai chegar na calmaria, não, agora estou tranquilo. Mas cada vez mais difícil. O Senhor coloca a gente numa escolinha da tribulação, para a gente ir aprendendo e santificando, para glorificar o seu nome. Abnegação. O que é abnegação? Abnegação é a negação do eu.
Eu li um verso essa semana que diz o seguinte: levai as cargas uns dos outros e cumprireis. Gente, nós estamos levando as cargas, nós não estamos nos interessando pelo sofrimento, pelo problema do nosso irmão, pela dificuldade que ele tem. A gente fica com uma dorzinha de unha, fica fazendo oração pela dorzinha de unha. Nosso irmão com câncer e a gente não está nem aí. Eu estou dando uma ilustração da doença, mas pode ser qualquer coisa. A gente tem um probleminha da nossa casa lá e pede oração e não sei o que, e a gente não procura o outro que... Entende? Abnegação. Orando como modelo. Gente, isso é muito importante. Orando como modelo. Como é que Jesus orou? Essa oração que Jesus fez no Getsemane tem que ser a nossa oração a cada escolha. Irmão, a cada escolha é na hora de comprar roupa, na hora de ir no mercado, na hora de escolher o passeio, na hora de escolher a namorada, na hora de escolher o namorado, na hora de escolher o trabalho, na hora de escolher o estágio, na hora de escolher o cliente, na hora de vai escolher o lugar que vai morar, aonde você vai passar as férias. Em todas as situações, a nossa oração tem que ser essa: meu Pai, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Irmãos, imagina se a nossa vida fosse, a cada escolha, a gente fizesse essa oração. Não seja como eu quero, mas seja como Tu queres. Acaba o problema. Não tinha briga de marido e mulher, não tinha briga com o vizinho, não tinha dissensão na igreja, não tinha problema nenhum. Não seja como eu quero, mas como Tu queres. Senhor, o Senhor quer que eu assuma o prejuízo? Eu assumo o prejuízo. O Senhor quer que eu seja o bobo? Eu sou o bobo, não tem problema. Não seja como eu quero, mas orando como modelo. É possível imitar o modelo? Agora minha pergunta é essa: é possível imitar o modelo? O que nós cantamos? Então, é possível imitar o modelo através da própria força de Cristo. Vamos lá ler Romanos 8:37, por favor. Romanos 8:37. Gente, vencedor já é bom. Agora Deus está falando assim: nós vamos ser mais do que vencedores. Eu não sei o que é mais do que vencedores. Eu não faço ideia do que é ser mais do que vencedor. Vencedor para mim já estava bom. Mas o Senhor está falando: vocês são mais do que vencedores. Por quem? Por meio de quem? Por meio de Jesus que nos salvou. Irmão, sinceramente, eu não consigo compreender como é que uma pessoa entra na fornalha e não se queima. Não consigo. Eu não consigo compreender como alguém anda sobre as águas. Você consegue? Tem uma represa enorme aí, eu nunca vi ninguém andando sobre as águas. Não consigo compreender. Eu não consigo compreender como alguém entra na cova dos leões e não é morto. Não consigo compreender. Eu não consigo compreender também como alguém pode andar perfeitamente diante de Deus. Também não consigo compreender. Se eu olhar minha vida, então, é aí que eu não compreendo mesmo. Se eu olhar o meu passado, aí é que eu desespero. Mas há uma promessa. A promessa é que seremos mais do que vencedores. Então eu preciso acreditar nisso. Irmãos, como é que é? Eu não sei, mas eu acredito. Eu não sei como é que eu vou atravessar o Vale Vermelho, mas o Senhor falou: marcha, eu marcho. Só isso, confiar. Irmão, sabe qual é o grande pecado? O grande pecado do ser humano, e acho que é o único. O resto tudo é consequência dele. É desconfiar de Deus. Se Satanás tiver a vitória sobre nós na questão da confiança em Deus, como é que Eva pecou? Desconfiou de Deus. Ah, tem coisa melhor, o Senhor me escondeu, né? O que é que Adão pecou? Ah, sem Eva eu não vivo. Deus não vai prover nada melhor para mim do que a Eva. Vou morrer com ela. Desconfiar de Deus. Aqueles que se ajoelharam diante da estátua, pecaram por quê? Ah, o Senhor não tem poder para me livrar dessa, não. É melhor me ajoelhar aqui. Todo pecado, a base dele é desconfiança de Deus. E como é que alguém pode viver com Deus na eternidade desconfiando dele? Não tem jeito, irmãos. A confiança em Deus é a base do relacionamento. Qualquer relacionamento, a base é confiança. Se nós não tivermos confiança, o casamento não funciona, o namoro não funciona. A confiança mútua, tem que ter confiança. Filipenses 4:33 nós cantamos, e tem Lucas 1:37. O Lucas 1:37. Qual é o Lucas 1:37? Lucas 1:37.
São versinhos que nossos filhos podem decorar, são versinhos curtos. Seria bom que a gente ensinasse os nossos filhos a decorar versos. Quem pode ler, por favor? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Nada para Deus é impossível. Nada para Deus é impossível. Irmãos, eu fiquei encantado na casa do... Eu fiz várias perguntas para os filhos do... sobre a Bíblia. Todos eles responderam. Amém. Eu fui na casa do... E fiquei encantado também. E a sua irmãzinha responderam as perguntas também de bíblicas. E não só responderam, eu fiquei encantado com os hinos que eles pediram. Vamos cantar aqui, eu achei que eles iam pedir pam, 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 não é que está batendo. Não, eu quero o número tal, esse, hinos do Inário. E cantam com entusiasmo. Castelo Forte, o hino que a pequena... 2 anos tem no Castelo Forte. Imagina, irmãos, que bênção. Olha, então, que Deus abençoe o lar de vocês, viu? Tanto de vocês, eu fiquei encantado com os filhos, com a harmonia, com a dedicação. Crianças que fazem o culto todo dia com os pais, aqui tem isso. A gente tem que reerguer o altar da família, irmãos. Eu não sei, eu não conheço vocês, por isso que eu posso falar livremente, mas nós precisamos fazer o culto de manhã e à noite. Os pais, na ausência do pai e a mãe, reúne a família e reerga o altar da família. Faça o culto. Demore-se lá, de acordo com a idade da criança, maior ou menor tempo, mais ou menos tempo, adequado à idade, um culto interessante, um culto que não seja só formal, mas um culto que atinja o coração, que todos participem do culto. Isso vai treinando as crianças para a igreja. Crianças reverentes no culto em casa são reverentes na igreja. Não adianta querer que a criança seja reverente só na igreja, se em casa ela está bagunçando. Então, eu fiquei encantado, parabéns, Deus abençoe, continue abençoando o lar de vocês, que essas crianças, se a nossa geração não conseguir levar a mensagem, concluir a mensagem, que esses sejam os finalizadores da obra do Senhor. Que talvez eu, ainda cansado, ainda veja essas crianças pregando. Qual é a minha parte? Nós temos uma parte a fazer, irmãos? Se alguém quiser vir após mim, e nós estamos aqui porque nós queremos seguir Jesus, senão vocês não estariam aqui. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O que é renunciar-se a si mesmo? Irmãos, essa aqui é a ciência da salvação, é renunciar-se a si mesmo. O que Satanás falou? Eu subirei, eu estabelecerei o meu trono. Não tem lugar para o eu na lei de Deus. Vocês já perceberam que na lei de Deus não tem lugar para o eu? Os primeiros 4 mandamentos, quem está em primeiro lugar? Deus. Os outros 6 mandamentos é voltado para quem? E cadê o eu? Cadê os direitos individuais? Onde está na lei de Deus? Não tem. É Deus e o próximo, não tem direitos individuais. Eu estava conversando com um americano sobre isso, falou, gente, isso para o americano é muito difícil. Abrir mão dos direitos, é muito difícil. Eu acho que não é só para o americano, é para nós também. Imagina, irmãos, a gente no casamento. Quantas coisas a minha esposa teve que abrir mão para me suportar. Não é fácil suportar homem, não. Eu estou falando para os homens, não é fácil. As mulheres são organizadas, tem todo... O homem chega, já larga as coisas fora do lugar. Alguns são diferentes, mas a maioria não vê nem que a esposa cortou o cabelo, não vê nada, não presta atenção, ela arruma a coisa tudo bonitinha, não vê nada daquilo, sabe? Não é fácil. Né? Faz uma comida gostosa, não agradece. Pensa que é milagre, mágica. Pôr a roupa suja no cesto e depois ela aparece limpinha e passada no guarda-roupa. É milagre. Não é milagre, alguém fez. E demora. E dá trabalho e cuidar de criança. Então, misericórdia. Passa um dia com seus filhos. Só você. Sem esposa em casa. Você fica louco. Fica doido. Você vai chegar, a esposa chega à noite, vai ver aquela tragédia, tudo bagunçado, porque no máximo você cuidou dos filhos. No máximo. Mas não cuida do filho da casa, não cuida mesmo. No máximo dos filhos. Olha lá, se um não se machucou, o outro não... Muito difícil. Irmãos,
renunciar-se a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? Valorizar o que o outro faz, agradecer o que o outro faz, pequenas coisas. Dar importância ao que o outro dá importância. Eu agradeço a Deus por ter colocado a minha esposa na minha vida, porque com ela eu aprendi muita coisa. Ela veio de um lar sem religião. E eu aprendi muito com os conceitos que ela trouxe de lá. Não que um lugar sem religião tenha conceitos para nós, mas quando ela viu a verdade, ela pôde avaliar de uma forma diferente da minha, que cresci na verdade, cresci na igreja. Então, para ela, as verdades que Deus trouxe tinham um sabor diferente, uma forma diferente, que eu não conseguia enxergar. Às vezes a gente precisa se colocar no lugar do outro, e a gente tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. Eu debochava muito das outras igrejas. Eu debochava de candomblé, eu debochava de pentecostal. Eu, com ela, aprendi a respeitar todas as religiões. Não estou dizendo que passei a concordar, de forma alguma. Eu concordo com a Igreja Adventista do Sétimo Dia em todas as suas doutrinas. Mas eu passei a respeitar a crença dos outros. Talvez aquela pessoa que está lá hoje, cantando e rodopiando, talvez ela vai estar no céu e nós não. Porque lá ela está fazendo o melhor que ela pode e andando em toda a luz que ela conhece. E nós que temos toda a luz estamos deixando algumas coisas para trás. Irmãos, isso é um conceito que a gente pode aplicar em todos os lugares, inclusive no lar. Cada um tem uma condição de compreender a verdade, cada um tem uma condição que só Deus pode avaliar, a gente não pode julgar. Quando a gente renuncia-se a si mesmo, a gente começa a entender melhor as dificuldades do outro. Eu vou contar mais um aspecto. Eu e minha esposa, nós tínhamos alguns atritos. Alguns é uma forma moderada de expressão. E o que acontecia durante o dia? Um criticava o outro. Ah, você, olha aí, seu cristão. Diretor da igreja aí, ó. Fazendo isso. E por outro lado, devolvia a mesma crítica para ela. Ah, você fazendo isso. Isso é tão simples de resolver, por que você... Então, cada um atacava o outro em suas fraquezas. Isso leva a quê, irmãos? Um afastamento. Aí se afastando, não produz crescimento. Graças a Deus, um dia, não sei como foi, mas um dia nós passamos a orar juntos. Orar juntos, a oração secreta. Sabe aquela oração secreta? Não é a oração do culto, a oração secreta. Como nós somos uma só carne, nós resolvemos orar juntos a oração secreta. Não que a gente não possa fazer isso separadamente, pode e deve. Mas em algum momento, principalmente pela manhã, nós passamos a orar a oração do casal. E aí, presta atenção, casados e solteiros também, para pôr em prática nas suas vidas se quiserem. Aí a gente abriu o coração a Deus e o outro ouvia. Cada um fala um pedaço da oração, começa, aí depois o outro continua, aí o outro para e continua, não tem regra. Vai falando conforme a necessidade do coração. Só que nessa oração particular e secreta do casal, a gente abre o coração a Deus e o outro ouve. Aí ele vê a sua necessidade, a sua angústia diante de Deus, suplicando poder para vencer os defeitos. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Um milagre. Milagre de Deus. Quando eu errei numa coisa que geralmente ela me criticava, agora em vez de ela me criticar, ela me chamou para orar. Falou, Xungo sou eu, sabe? É meu apelido. Xungo, vamos orar? Aí nós tínhamos um lugarzinho separado na sala lá para a nossa oração, durante o dia. Porque ela viu que eu escorreguei naquilo que de manhã eu pedi poder para Deus. E da mesma forma, quando ela passava por um deslize, naquilo que ela tinha pedido, Senhor, me ajuda nisso, mas no decorrer do dia a gente às vezes perde de vista o modelo, escorrega, aí vamos orar. O que aconteceu, irmãos? Houve uma aproximação, uma ajudadora. Agora eu tenho uma ajudadora, não uma pessoa que me critica. Agora ela tem um ajudador, não uma pessoa que a critica. E nós vamos nos aproximando e juntos caminhando em direção a Deus.
Irmãos, muda muita coisa quando a gente faz isso. Negar-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz. Todo o céu está esperando para que vindiquemos a lei de Deus. Todo o céu. Está esperando para quê? Vindiquemos a lei de Deus. Irmãos, cada texto desse daria um sermão. Mas eu tenho que passar por cima por causa do horário. E agora vamos para o último texto. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. Que bênção. Eu tenho certeza que aqui tem pessoas que perderam parentes. Eu perdi minha mãe faz 1 mês e 1 semana. Eu sonhei com ela 15 dias seguidos. Todas as noites eu sonhei com minha mãe. Agora eu tenho sonhado com mais espaçado. Eu sinto falta. Hoje eu chorei por causa dela. Eu lembrei dela num momento e me entristeci muito. Eu não sei quem perdeu um filho, mas é muito mais triste que perder um pai e a mãe. Mas Deus limpará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem clamor, nem pranto, nem dor. A promessa do Senhor é muito preciosa. Não vamos, irmãos, deixar a corrida celestial para correr a corrida do mundo, para trás de uma medalhinha e de um cinto. Vamos correr a corrida celestial, para que nós tenhamos essa vitória, para que nós vindiquemos a sua lei, para que nós glorifiquemos ao Senhor. Esse é o maior objetivo do cristão hoje. A sua motivação maior é vindicar a lei de Deus e vindicar o seu nome. Esse aqui é o efeito colateral. O efeito colateral são ruas de ouro, vida eterna, esse efeito colateral. O principal é vindicar a lei de Deus, glorificar o seu nome. Que o Senhor nos ajude, nos dê essa experiência e que possamos orar uns pelos outros, em nome de Jesus. Amém.